essa Sim, aula sim. aqui, essa primeira aula que eu fiz para vocês sobre Analytics, para mim é uma aula muito especial, muito importante, porque eu quero trazer para vocês aqui uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de analisar as coisas, e isso vale tanto para Analytics, quanto para Media Performance, quanto para outras educações, outras coisas que vocês podem utilizar na vida de vocês. Então, acho que é muito bacana. Acho que essa daqui é uma aula que eu preparei com bastante carinho, com bastante atenção, para que não se limita exclusivamente a Analytics, Google Analytics e mídia, né? Então, acho que é uma aula muito bacana, se eu me dediquei bastante nela. Espero que vocês gostem, tá? João, boa noite, João. Dessa vez não atrasado. Boa, isso aí. Patrícia, tudo bem? Pri? As nossas últimas aulas foram um pouco conturbadas, né? Semana passada acabou minha energia, porque o Nether veio cortar aqui a energia da minha casa. É, Na quarta-feira a gente não conseguiu fazer a aula, né? Ficou meio tumultuado. Na quarta que o Nether estava, né? A Nether e a Pri, aí a gente acabou atrasando muito. Optamos por refazer a aula na sexta, e aí os dois que estavam na quarta não conseguiram participar. Poxa, eu fiquei bem é, triste com isso, viu? Isso aí. Cansada, né, Pri? Segunda-feira é puxado, né? Vamos lá. Espero que você tenha ainda um pouquinho de gás aí para acompanhar a aula de hoje. Que bom que estava ansioso, João. Vamos puxar essa aula aqui. Como eu falei, né? Preparei essa aula em especial, preparei com muito carinho, com muita atenção para vocês. As próximas aulas do módulo de Analytics, a gente tem bastante coisa, bastante conteúdo legal para vocês conhecerem. Eu fiz questão, né? Já vou dar aqui uma introdução. Já estamos gravando, né? Vamos lá. Já vou dar uma introdução aqui. Essas aulas de Analytics que eu trouxe para vocês, eu quis trazer não só a visão do Google Analytics, tá? Óbvio que a maioria das empresas, a maioria da- das, das agências, dos clientes, trabalham com o Google Analytics. Mas eu quis trazer para vocês ferramentas que vão além do Google Analytics, tá? A gente vai ver aqui ferramentas de user experience, a gente vai ver ferramentas de heatmap, ferramentas de mapas de calor, de outras ferramentas de analytics além do Google Analytics. Então, vou mostrar um pouco para vocês, abordar de forma introdutória, para vocês saberem, né, que existem Adobe Analytics, Tableau, Hotjar, enfim, N ferramentas, diversas ferramentas que a gente tem à nossa disposição e que vocês vão poder utilizar, terem o conhecimento aqui durante esse curso, e espero que em algum momento vocês consigam utilizar algumas delas ao longo da carreira de vocês. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Estamos um pouquinho atrasado. Sexta-feira, última aula do MBA para fazer. Ô, Rapri, que legal. Parabéns aí pelo MBA. Já está com a defesa pronta, já está com a tese pronta para apresentar. TCC na ponta da língua, ou ainda vai trabalhar o TCC? MBA é puxado, né? Eu preciso dar andamento no meu também. Vamos lá, gente. Vou pular aqui já minha apresentação, vocês já me conhecem, né? Esse careca barbudo. Estou aqui, muitos anos de experiência, e vamos direto para a agenda, o que a gente vai falar hoje. E aí eu quero frisar esses dois pontos iniciais que para mim é fundamental para vocês entenderem
o que é análise e o que é lógica. Esses dois temas, esses dois assuntos são o ponto de partida para qualquer análise, para qualquer ferramenta de analytics que vocês forem utilizar, para qualquer análise analítica parece redundante, mas é isso mesmo. Uma análise analítica, uma ferramenta, um processo que vocês forem fazer, esses dois tópicos iniciais dessa aula são fundamentais para que vocês consigam ter um desenvolvimento nessa área de Web Analytics, ok? Vamos falar também a diferença entre o raciocínio lógico e o raciocínio analítico. Nós vamos fazer alguns exercícios analíticos que eu quero propor para vocês. São exercícios que eu espero que vocês continuem aplicando depois dessa aula. Vai fazer muita diferença na rotina de vocês. A gente vai falar sobre o conceito-chave de um raciocínio analítico, tá? Como a gente utilizar esse raciocínio e como a gente colocar ele em prática. Vamos falar sobre as etapas de um pensamento analítico. Vamos falar sobre tipos de análises, quais são os tipos de análises possíveis de serem feitos. Vamos falar de processos de análise de dados e vamos fechar a aula de hoje com o que é Web Analytics. De novo, pessoal, essa aula aqui eu quis frisar muito para vocês. Antes da gente falar sobre o Web Analytics, eu quero que vocês entendam o que é analytics, o que é análise, o que é lógica, como que a gente consegue trabalhar isso, os tipos de análises possíveis de serem feitas, antes mesmo da gente começar a falar sobre o Web Analytics, sobre ferramenta, sobre dados, sobre métricas, antes de qualquer coisa. Eu quero que vocês entendam o que é análise. Quero que vocês pensem e reflitam sobre isso para que vocês consigam, diante de qualquer ferramenta, diante de qualquer dado, colocarem esse pensamento em ação. Beleza? Bora terminar. Eu estou falando e acompanhando o chat aqui, tá? Tá finalizando e ainda montar script do pitch. É isso aí, Pri. Força, 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 que essa fase é treta. Vamos lá, retomando aqui para a aula. O que é a análise? Análise é um substantivo feminino, é uma separação de um todo em seus elementos ou partes componentes de um todo. É o estudo pormenorizado de cada parte de um todo, para conhecer melhor a sua natureza, suas funções, suas relações e suas causas. Então, o que é análise? É você pegar algo grande, algo de um todo, e você fracionar em pequenas partes para você olhar, entender e ter uma compreensão sobre o todo. O que é análise? Consiste no exame detalhado sobre determinada matéria ou assunto, observando todos os pormenores que formam cada parte de um todo. Uma análise é o mesmo que um estudo detalhado sobre algo. Então, vamos lá. Os psicólogos fazem análises. Eles fazem análises do quê? Alguém aqui já teve alguma experiência com psicólogo? Não precisa ter vergonha nenhuma de falar, isso é super normal e é saudável que nós tenhamos, todo mundo precisa passar com psicólogo, tá? Queria ouvir de alguém aqui, se alguém já teve experiência. Pri faz terapia há anos, boa, excelente. Pri, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Qual que é o lance da psicologia? Eles vão pegar, os psicólogos começam um tratamento, um acompanhamento com nós pacientes, para entender as pequenas partes do que nós vivemos ao longo da nossa vida, para identificar padrões, identificar respostas que nós damos hoje diante de coisas que aconteceram no passado.
que ao longo da terapia nós conversamos com os nossos psicólogos e aí eles identificam uma parte do que a gente viveu para tratar o que nós estamos vivendo hoje. É isso ou não é, Pri? Comenta aí. Se alguém quiser comentar também, fica à vontade. Beleza? A terapia é isso. A análise é isso. A gente pega uma parte para analisar o todo. A gente pega uma parte para encontrar padrões, para encontrar referências, para encontrar hábitos de um todo. Beleza? E o que é lógica? Né? A lógica, ele também é um substantivo feminino que tem duas aplicações. Dentro da filosofia, é a parte que trata a parte da filosofia que trata de formas do pensamento em geral, como dedução, indução, hipóteses, inferências, e das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Então, dentro da filosofia, a gente vai entender o que é... Desculpa, gente, só pôr meu celular aqui no modo avião. Dentro da filosofia, a gente vai encontrar... Desculpa, deixa eu só voltar aqui para a resposta da Pri. Exatamente isso, várias partes da vida sendo analisadas para tratar os pensamentos, comportamentos e etc. É isso aí, certo? Então, essa é a análise, e aí cabe a análise tanto na psicologia, quanto a análise que nós iremos fazer daqui para frente, que eu espero que vocês façam daqui para frente, beleza? Voltando aqui para a lógica. A lógica, então, é a dedução dentro da filosofia, dedução, indução, hipóteses e inferências que nós iremos determinar se algo é verdadeiro ou não. A lógica, ela serve para se pensar corretamente. Sendo assim, nós temos uma ferramenta do correto pensar, da forma correta de pensar. A lógica tem origem na palavra grega, que significa razão, argumentação ou fala. Então, quando a gente pensa que algo tem lógica, é que algo tem razão, faz sentido, é algo que tem fundamento. Beleza, pessoal? Na estrutura lógica, quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido, é um argumento racional, é algo que tem razão, como eu acabei de explicar. Então, eu quero que vocês pensem, quando nós iremos analisar as coisas, analisar as ferramentas, analisar os dados que nós iremos ver nas próximas aulas, a gente precisa sempre entender o que tem lógica, quais são as hipóteses que nós podemos levantar e encontrar a lógica nos questionamentos de hipóteses, nas interpretações que nós iremos fazer, o que de fato tem lógica, o que é que tem um viés de razão dentro das análises dos números que nós iremos analisar no futuro, beleza? Lembrando que a gente vai misturar o pensamento lógico com o pensamento analítico. Lembrando, pessoal, a análise é partes para entender o todo. Quando a gente for analisar as partes, a gente precisa trazer o pensamento lógico para encontrar os padrões, encontrar as hipóteses e encontrar os raciocínios, o que é racional, o que faz sentido. Beleza? Essa aula aqui é um pouco, não vou dizer filosófica, mas é quase, porque a ideia aqui a gente vai falar muito sobre pensamento, sobre raciocínio, sobre lógica e muito menos sobre analytics, sobre web analytics, tá bom? Então, o que é um raciocínio lógico? É um tipo de pensamento que se utiliza da lógica e da dedução, por muitas vezes matemática, para explicar algo. Então, dentro de um raciocínio lógico, vamos lá, a matemática é uma matéria exata. Então, ela sempre vai ter um raciocínio correto
um número correto, uma razão correta. Não cabe dentro da matemática dupla interpretação. A matemática é uma matéria lógica. Então, dentro do raciocínio lógico, nós vamos trazer... Desculpa, a matemática é uma matéria exata. Então, dentro do raciocínio lógico, na maioria das vezes, a gente vai trazer a matemática para explicar algo. Quem aqui não gosta de matemática, não gosta de números, sinto muito, vocês se deram mal, porque aqui, quando a gente for falar de Web Analytics, quando a gente for falar de análise de dados, a gente precisa ter afinidade com números, a gente precisa ter afinidade com matemática para encontrar esses padrões, para trazer esses resultados lógicos, tá? Tá ferrado, João, mas não se preocupa, cara. A ideia aqui dessa aula é justamente desmistificar isso, tá? Mesmo a gente que não, mesmo quem não tem tanta afinidade com o número, com matemática, vai conseguir se dar bem se aplicar esse raciocínio lógico, se buscar padrões, se buscar algo que faça sentido, que tenha razão. Beleza? E o raciocínio analítico? O raciocínio analítico, ele consiste na decomposição das questões analisadas em pequenas partes mais simples, para que dentro de uma parte mais simples nós possamos entender o que está acontecendo e conseguir ir avançando em outras partes para conseguir entender o todo, tá? Sempre de formas separadas e com análises explicadas e aplicadas. Ficou claro até aqui, pessoal, a diferença entre raciocínio lógico e raciocínio analítico? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Por enquanto, beleza, Marcão. Maravilha. Aninha, bem-vinda à aula. Chegou, estamos no terceiro ou quarto slide, tá? Não perdeu muita coisa, não. Mas depois Ai, que volta e bom, assiste. hoje o ônibus atrasou. Tá, mas depois volta, assiste o comecinho da aula, tá? Deixa eu ver que horas são. São 35. Acho que você perdeu uns 15 minutinhos de aula só, tá? Ah, tá bom, obrigada. Menos, acho que uns 10 minutinhos. A gente começou era 10h20. Então, depois volta e assiste o comecinho da aula, que eu passei alguns conceitos importantes no começo, tá bom? Combinado. Boa. Vamos lá. E qual que é o lance aqui, né? A gente falou dos dois tipos de raciocínios. Raciocínio lógico e o raciocínio analítico. A questão é que os dois se complementam, tá? A gente sempre tem que pensar, e daqui para frente, quando a gente for fazer as análises e quando a gente for utilizar as ferramentas de analytics, vocês têm que trazer esses dois pensamentos, esses dois raciocínios de forma complementar, tá? Decupando, separando as partes de um todo para fazer as análises de forma gradativa e aplicando o raciocínio lógico, tá? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um e-commerce, beleza? Dentro do meu e-commerce eu tenho 100 mil visitas dentro de diversas áreas do site. Eu posso fazer uma análise do e-commerce como um todo, mas é muito mais eficiente se eu for analisar uma parte específica do meu e-commerce que eu falo de tênis. Eu vou encontrar o padrão, eu vou aplicar a lógica de quem acessa o meu e-commerce para comprar tênis, que talvez vai ser um perfil diferente de quem acessa o meu e-commerce para comprar mochila, de quem acessa o meu e-commerce para comprar blusas. Então, a gente separa, faz a análise separando em pequenos grupos, de forma granular, e aí eu aplico o raciocínio lógico para entender a análise desse comportamento, desse perfil, de quem está acessando cada área do meu site. Beleza? E agora a gente vai fazer um exercício, tá? Quero propor para vocês um exercício para a gente ter um raciocínio analítico, tá bom? E pode considerar que sou eu aqui, ó, gordinho, fazendo exercício. Tudo bem que eu não gosto de fazer exercício,
levantar peso, não é para mim, mas imaginem que sou eu aqui, esse gordinho fofinho. Vamos lá. Replicar e revisar o raciocínio. Queria propor para vocês da gente criar o hábito de analisar a forma como você resolve os problemas do seu dia a dia, seja um problema pessoal ou um problema profissional. E aí eu queria ouvir de vocês agora, quero que, se possível, todos compartilhem alguma coisa que vocês resolveram hoje, no dia de hoje, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Qual foi o problema que você resolveu e como você resolveu? A gente fazendo esse exercício agora, vocês vão se esforçar para entender o processo que vocês executaram para resolver o problema. Isso é análise. Vocês vão analisar o problema que vocês tiveram que resolver e como vocês resolveram. Beleza? Vamos lá. Fiquem à vontade aí, se possível, que todos compartilhassem, tá bom? Para a gente exercitar esse pensamento, esse raciocínio analítico. Pode ser qualquer problema, tá, pessoal? Seja o de minha conta de luz estava vencida, eu precisei correr no banco para pagar, seja o problema que eu tive aqui em casa hoje com a máquina de lavar, minha máquina de lavar parou, eu precisei ir atrás de um... Estava na dúvida, discutindo com a minha esposa, entre comprar uma máquina nova ou consertar a que a gente tem aqui que já deu problema. Então, sim, problemas e situações das mais comuns e corriqueiras possível, tá? Fiquem à vontade aí, compartilhem com a gente, por favor. Pode sim, Pri. Se não quiser abrir o microfone, manda aqui no chat que eu leio. Néder mandou aqui. Hoje tive que passar 3 horas para ser atendido no setor de habitação da Caixa, simplesmente para atualizar meu acesso ao sistema, contrato do apartamento. É isso aí. E aí fica a dúvida, né? Beleza, esse aqui foi o problema que você teve, né? Você precisava acessar o sistema do contrato, você teve que passar 3 horas lá. Qual que é a análise que você traz sobre essa situação? Simplesmente que não valeu nada. Acho que a análise aqui, né, pode ser que o sistema da Caixa é terrível. Bastante, bastante, bastante. Aninha levantou a mão. Aninha, pode falar. Olha, não foi necessariamente hoje, mas foi ontem. Eu estava de saco cheio do meu celular e eu resolvi formatar. Só que ele estava travando tanto que eu não me atentei a recuperar as coisas. Eu só subi tudo para a nuvem, formatei. E acontece que eu descobri que o Google Authenticator, ele não salva os seus acessos. Você entra com a sua conta, com o e-mail do Google, mas os códigos as contas que ele tinha salvo, ele perde. Então, não consegue mais. E meu Instagram era autenticado pelo Google. Então, eu tive que gravar um videozinho da minha cara, olhando para o lado para o outro, para ver se eles me reconheciam e liberaram o meu acesso. É isso aí. E qual que é a análise que a gente faz desse problema? A análise é que quando vocês forem formatar as coisas, certifiquem-se de que está tudo certo para vocês não perderem nada. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, o da Pri.
Eu sempre tento manter o hábito de leitura diariamente. Excelente, Pri. Eu não tenho, eu sou péssimo com isso, não tenho esse hábito, infelizmente. Deveria ter. Nisso, fui comprar um livro da Amazon e eles duplicaram minha conta. Consegui abrir o livro pelo celular, mas não pelo Kindle. Nisso, tive que entrar no chat para receber ajuda. Duplicaram a sua compra ou a sua conta, Pri? Não ficou claro para mim. João, você quer compartilhar? Eu tô digitando, que meus cachorros fazem uma barulheira aqui e não dá pra ficar falando no chat. No chat não, Pode falar de cachorro mesmo, não tem problema não. Marcão, Manda. ainda a atendente falou assim para mim, olha, seu Nélio, o seu cadastro já foi atualizado, então, para que dê tempo desse ajuste, o senhor pode tentar acessar o sistema amanhã, e se acaso o senhor não conseguir, o senhor pode ligar no 0800. Ah, 0800, aí passa mais 3 horas pendurado no telefone. Bicho, eu fiquei, mano, enfim, É complicado. terrível. Bom, eu vou poupar o que eu tava digitando aqui, que eu não tava nem na metade. Uma vez, né, meu notebook, ele apareceu quebrado, sabe? A tela dele, eu fui, né, abrir ele e a tela dele tava toda totalmente quebrada. Eu não entendi o porquê, eu saí perguntando pela casa inteira, obviamente. Ninguém soube, sabia o que aconteceu, né? E, tipo, beleza, minha primeira reação foi levar para consertar, só que eu não pesquisei nada sobre se tinha como eu fazer alguma coisa naquela situação sem ter que gastar dinheiro, né? Aí eu fui lá no técnico, quando eu cheguei lá, ele falou assim que minha tela, né, do notebook, é uma tela que parou de ser fabricada já há muito tempo e que não tinha nenhum modelo parecido. Só que ele falou assim que eu poderia usar, né, tipo, sabe aqueles cabos de... Bom, ele basicamente disse que eu poderia Um usar... monitor auxiliar. Eu poderia usar um outro monitor do computador. E eu tinha um em casa, entendeu? Ou seja, tipo, eu gastei maior tempo, né, pra ir até o técnico, porque eu também tive que pegar fila lá. Fiquei maior cota lá, tipo, mais ou menos umas 2 horas, sendo que eu poderia ter economizado muito esse tempo só pesquisando como eu poderia fazer algo sem ter que gastar dinheiro. Boa, boa. Vamos lá, pessoal. Obrigado aí por todo mundo compartilhar. Excelente. Aula muito produtiva, aula muito legal. E o próximo passo do exercício é justamente esse, é aprender rápido, né? Acho que todo mundo aqui, quando compartilhou, e aí eu questionei sobre a análise, já conseguiu trazer um insight, já conseguiu trazer um aprendizado. Então, vocês percebem como a gente faz isso muitas vezes inconsciente? A gente faz a análise e aprende com o que nós estamos fazendo, muitas vezes de forma inconsciente. Então, esse é o primeiro passo. Analisar os problemas que nós resolvemos ao longo do dia, na nossa carreira profissional, na nossa vida. E o segundo exercício é aprender com o erro, aprender rápido. Então, após a gente fazer o primeiro exercício, que é parar para pensar e analisar o que nós fizemos, qual foi o problema que nós enfrentamos, é hora da gente aprender com os erros. E não tem problema errar. Não tem problema errar. O importante é a gente identificar onde nós erramos e conseguirmos aprender com esse erro para que no próximo evento, na próxima análise, a gente já saiba o erro que foi cometido e como que a gente consegue escapar desse erro e talvez encontrar um outro erro, aprender de outra forma, executar a tarefa de alguma outra forma. Então, aqui a gente tem que ter sempre a mente aberta para estar atento às soluções e às situações diferentes que podem acontecer diante dos problemas. O João acabou de trazer aqui o aprendizado, falou, pô, eu poderia ter pesquisado antes e conseguiria ter rapidamente ido numa loja, comprado um cabo HDMI ou um cabo VGA e ligado num monitor adicional. A Aninha comentou aqui do celular, né, que, poxa, tinha que ter salvo antes, tinha que ter se atentado a fazer as verificações, garantir que estava tudo salvo.
né? No caso do Nether aqui, não tinha muito o que fazer, né? Essa é que é a questão. E aí, Dapri, né, com relação ao Kindle, minha conta tinha um acesso pelo celular e outra pelo e-mail. Ah, entendi. Então, por isso que foi duplicado. Então, pedimos ajuda para a empresa, ao invés de ficar insistindo para resolver como eu fiquei até resolver pedir ajuda. Tá aí, né? Encontrou uma forma de... o aprendizado foi esse. Pô, se eu tô com uma dificuldade, talvez valha mais a pena eu ir direto e pedir ajuda, já que tem principalmente na Amazon, né? A Amazon e outras ferramentas online, tem um chat disponível 24 horas, muitas vezes é um chatbot que consegue nos ajudar de forma rápida, de forma eficiente. Então, ao invés da gente perder tempo ali insistindo em procurando um caminho, vai direto na ajuda, vai direto na fonte, que talvez a gente consiga resolver de forma mais eficiente. Está aí o aprendizado, né? E aí, por fim, o terceiro exercício, antes de perder a paciência na caixa, eu poderia ter ligado no 0800. Pode ser também, né? Tá aí, tá vendo? Conversando agora, a gente já encontrou um erro e já encontrou uma solução, já gerou um aprendizado. Isso aí. E aí, para a gente evoluir nesse exercício, né, o terceiro passo do exercício é a gente filtrar os dados, né, para que a gente tenha um raciocínio lógico e seja, um raciocínio analítico bem desenvolvido, a gente precisa saber identificar quais são os dados relevantes e essenciais para a resolução do problema. No caso do Nether, acabou de identificar que, poxa, quais são os caminhos? Eu tenho as alternativas, ir para a agência ou ligar no 0800. Qual que é a mais rápido, qual que é a mais fácil, qual que é a mais ágil? No caso da Pri, poxa, eu posso continuar insistindo aqui em tentar solucionar, em tentar conectar o Kindle no celular, no e-mail, tal, ou posso ir direto no chat. A gente começa a filtrar os dados, começa a filtrar as situações que a gente está identificando, os erros que a gente cometeu, e a gente começa a identificar, opa, aqui tem uma informação importante, lembrem-se, dados são informações. Então, aqui tem uma informação importante que eu preciso guardar. Vou trazer essa informação aqui e vou deixar. Na próxima, eu consulto aqui essa informação, que talvez vai me ajudar a resolver o problema mais rápido. E assim por diante, você vai fragmentando toda a situação, todos os aprendizados que você teve, coletando esses dados, arquivando esses dados de forma clara, para que você, na próxima situação que se deparar com a necessidade de analisar um dado semelhante, uma situação semelhante, você consiga saber o que olhar, como olhar e aonde olhar. Beleza, pessoal? Gostaria que vocês tentassem aplicar esse exercício quanto mais vezes possível ao longo dos dias de vocês. Tá? Lembrem, isso daqui vale não só para o exercício profissional, mas também na vida pessoal de vocês. Pratiquem esse exercício de pensar em como vocês resolveram os problemas, aprender com os erros que vocês tiveram durante o processo de conclusão desse problema e analisem os dados, separem os dados, filtrem os dados que serão relevantes para vocês no futuro em outras situações. Se tiverem mais dúvidas, mais comentários, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Vamos seguir. Conceito-chave. Vamos falar dos conceitos-chaves para pensar de maneira analítica. Primeiro ponto para a gente pensar de maneira analítica. A gente precisa ter planejamento. Planejamento significa imaginar um objetivo e traçar um plano para chegar até lá. Perfis analíticos são ótimos planejadores, pois conseguem perceber todas as nuances das situações em que se envolvem.
Lembram quando a gente conversou sobre campanhas, quando a gente falou de campanha de mídia, quando eu falei lá no início para vocês, principal ponto, objetivo. Toda campanha, toda ação no marketing digital precisa ter um objetivo claro. Se a gente tem um objetivo claro, a gente consegue determinar os KPIs, a gente consegue determinar as métricas para analisar esses KPIs, a gente tem um planejamento que vai fazer com que a gente consiga observar o que nós traçamos como objetivo e vai nos dar o caminho para chegar até o resultado desse objetivo. Quando a gente não traça um objetivo e a gente lança uma ação digital, uma campanha digital, ela pode ir para qualquer lado, inclusive para o lado que a gente não quer que ela vá. Então, é muito importante que a gente determine os objetivos, que a gente trace um planejamento. Dessa forma, a gente vai conseguir entender passo a passo, etapa por etapa, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos analisar, o que nós precisamos medir. Beleza? Segundo ponto dos conceitos chaves para pensar de maneira analítica: resoluções de problemas. As pessoas analíticas resolvem problemas utilizando a técnica de compartimentalização, analisando cada pedaço antes de chegar à solução do todo. Como a gente falou lá no início, sobre o que é análise. Análise é separar partes de um todo, analisar essas partes de forma separadas para que a gente tenha uma visão do guarda-chuva, uma visão consolidada sobre o projeto, sobre o que nós estamos analisando. Terceiro item, muito importante: organização e integração. É a capacidade da gente organizar e estruturar todas as informações, todos os dados, todas as métricas que nós temos, para que essas informações, esses dados, essas métricas façam sentido juntas. Beleza? Então, vamos lá, vamos trazer de novo lá o objetivo da nossa campanha. Quando a gente olha para o nosso resultado de campanha de mídia, a gente fez uma campanha lá no Instagram e no Facebook. Se a gente olhar só as impressões, vai nos dar um indício do que aconteceu com a campanha. Mas não é o todo. Se a gente olha as impressões e os cliques, a gente já consegue ter a taxa de CTR. Opa, já sei quantos cliques eu tive na campanha. Agora eu preciso olhar o quê? Depois do clique acontece o quê? Quem clica no anúncio vai parar onde? Vai parar na página em que eu direcionei o anúncio. Então, eu preciso ir lá na página que eu direcionei o anúncio, ter os dados organizados para que eu consiga fazer o funil, para que eu consiga ver as impressões, os cliques, as visitas e o objetivo que eu determinei como métrica da minha campanha. Então, se eu tenho isso de forma organizada e integrada, eu consigo ter uma visão muito rápida, muito eficiente de todo o funil da minha campanha. E isso nos faz tomar decisões, analisando esses dados, tomar decisões eficientes de correção de rota, de otimização de campanha, que vão nos dar um resultado muito melhor, muito mais eficiente. Mais um ponto de conceito-chave importante: análise das informações. Perfis analíticos são mestres em análises de informação, que nada mais do que entender as origens das informações, de onde essa informação foi originada, qual que é a característica dessa informação, como que essa informação se relaciona com as outras informações, como que eu consigo aplicar um conceito e a usabilidade dessa informação. De novo, funil que a gente acabou de desenhar. Eu tenho informação das impressões, eu tenho informação dos cliques, eu tenho informação das visitas, eu tenho informação das conversões no meu site, eu tenho investimento. Como que eu consigo relacionar o investimento que eu tive na minha campanha com as visitas, com os cliques, com os resultados? Então, a gente precisa ter isso muito bem organizado
para que nós possamos fazer as análises dessas informações. Eu consigo fazer uma análise com o meu investimento do custo por clique. Pode ser eficiente para a gente otimizar a campanha, mas eu posso fazer uma análise mais profunda do custo por visita, que também vai me ajudar a otimizar a minha campanha. Mas eu posso ir mais a fundo ainda, olhar para o custo por resultado, que vai ser fundamental para eu conseguir entender qual segmentação está gerando mais resultado, qual campanha está gerando mais resultado. Consequentemente, eu faço uma análise muito mais aprofundada e muito mais eficiente. Questionamentos. Outro conceito chave muito importante para uma análise, para um pensamento analítico. Sempre que a gente tem questionamentos, quando a gente faz os questionamentos, é um ato sempre de formular perguntas sobre uma situação para conseguir respostas lógicas possíveis. Então, eu posso perguntar, olhar para os dados da minha campanha e perguntar como que eu consigo gerar mais resultado? E aí eu vou analisar as minhas campanhas, analisar o desenvolvimento, as segmentações, para saber como que eu consigo mais resultado. Por que eu estou gerando muito clique e pouca visita? Você está fazendo um questionamento para os dados que você está analisando. E aí, olhando os dados, você vai encontrar as respostas de forma lógica para esses questionamentos que você está fazendo. Ou, por que eu estou tendo muita impressão na minha campanha e eu não estou tendo tanto clique? Será que é a segmentação? Será que é o anúncio? O que está faltando? E aí a gente traz questionamentos, perguntas que vão trazer resultados práticos para a nossa otimização, para a nossa campanha. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Continuamos um pouquinho aqui. Conceito-chave é a causa raiz. Causa raiz é a gente chegar na origem do problema e resolvê-lo na raiz antes que ele interfira em outras situações. Então, de novo, exemplo que eu acabei de dar. Por que eu estou tendo muita impressão e eu estou tendo pouco clique? Isso está afetando o resultado de venda lá do meu site. Então, como que eu consigo identificar a causa raiz disso? Olhando a performance, olhando a segmentação, olhando o anúncio, olhando o call to action, olhando o direcionamento de página que eu estou levando as pessoas, para entender qual que é a causa raiz, para identificar a causa raiz do problema, solucioná-lo para resolver a cadeia de eventos que vem a partir daí. Outro ponto importante, conceito-chave, é a previsão. Pessoas com perfil analítico conseguem avaliar as chances de risco de uma situação e entender quais podem ser as consequências. Então, lembra que a gente falou sobre o conceito lógico. A gente parte de dedução, de inferência, de previsibilidade. E aí a gente consegue trazer previsão para os resultados que nós iremos ter. Quando a gente monta um plano de mídia, quando eu monto um plano de mídia, eu preciso trazer para o meu cliente, do investimento que ele está aplicando na campanha, qual que é a previsão de retorno que a gente vai ter. Então, se o meu cliente vai investir R$10.000 em uma campanha, eu preciso mostrar para ele quantas vendas a gente vai ter. Como que eu faço isso? Através de previsão, considerando as métricas e as taxas que eu tenho de histórico, seja de histórico da própria campanha ou histórico de benchmark, de métricas que existem no mercado já para uma categoria. E aí a gente consegue Nossa, travou agora a palavra. Nós conseguimos fazer uma previsão de qual resultado a gente vai ter com esses R$10.000. Beleza? Outro ponto, gerenciamento. Gerenciamento é o ato de direcionar, controlar uma atividade em torno do esforço individual e de grupo mais produtivo. Então, é o processo da gente fazer o gerenciamento das nossas campanhas,
das origens de tráfego que nós iremos analisar ao longo da nossa campanha, ao longo do nosso objetivo, para gerar o melhor resultado possível. Tomada de decisão. A partir do momento que a gente faz a análise, todos esses outros itens que eu falei até agora, dos conceitos chaves, que eu espero que vocês tenham guardado, se não guardaram, assistam a aula novamente, anotem todos esses conceitos chaves, para que vocês possam, no momento que fizerem a análise dos dados, sendo uma pessoa analítica, consigam tomar as decisões corretas, as decisões que vão determinar a curva de aprendizado e uma otimização da campanha e dos resultados de vocês. Ainda nos conceitos chaves, nós precisamos transferir conhecimento. Algo muito importante quando a gente tem um perfil analítico é não ficar guardado conhecimento só para nós precisamos passar esse conhecimento adiante. Quando a gente está olhando para o resultado de uma campanha e nós temos outras pessoas envolvidas no processo da campanha, nós precisamos levar esse conhecimento adiante. Nós precisamos que o time de criação saiba que o anúncio que foi criado não está conversando com a segmentação que nós temos. Então, nós precisamos falar para o time de criação, pessoal, vamos mudar esse call to action, mudar essa imagem aqui, porque não está conversando com a nossa segmentação. Ou o time de desenvolvimento do site precisa saber que o número de pessoas que estão clicando não estão completando a visita, pode ser que tenha algum problema de carregamento no site. Ou o time de desenvolvimento precisa saber que está tendo muito clique para os usuários chegarem até, para os nossos clientes chegarem até o final da conversão. Tudo isso a gente analisando, a gente chega nessas respostas, chega nesses aprendizados, nós precisamos levar esse aprendizado à frente. Precisamos que os outros times tenham esse conhecimento também. Beleza até aqui, pessoal? Vocês querem fazer um intervalinho ou podemos continuar? Vamos continuar, então, mais uns 15 minutinhos e aí a gente para o intervalo de uma água e um xixizão. Bom, as etapas do pensamento analítico. Tá? Como que a gente consegue construir um pensamento analítico no nosso dia a dia, na nossa carreira. Primeiro, identificar os possíveis problemas e os desafios. Lembra, pessoal, objetivo. Identificamos nosso objetivo, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Vou dar um exemplo, tá? Acho que todo mundo aqui é da região de Campinas, né? Queremos ir para a praia. Qual que é o primeiro problema para a gente ir para a praia saindo de Campinas? Estamos longe. Não dá para ir a pé. Precisamos de um meio de transporte. Esse meio de transporte vai ser um ônibus? Vai ser um carro? Vai ser um helicóptero? O que a gente vai usar de meio de transporte para ir para a praia? Decidimos pelo carro. Quais são os problemas para a gente ir daqui até a praia de carro? A gente vai pegar trânsito, a gente vai precisar de combustível, a gente vai precisar pagar pedágio. Tá vendo como a gente, com um objetivo só, a gente consegue identificar diversos problemas, diversas situações, desafios que a gente vai ter ao longo do projeto? Então, a gente precisa ter claro todos esses desafios para que a gente consiga encontrar soluções para todos eles. Segundo, criar perguntas que ajudem a entender melhor o problema identificado. De novo, vamos para a praia, saindo de Campinas. O que a gente precisa fazer para chegar até a praia? Quais são os custos que nós teremos para chegarmos até a praia? Quando nós chegarmos na praia, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar aonde? Então, são perguntas que precisam ser criadas, tá? Vamos trazer agora para a nossa realidade de uma campanha digital. Vamos fazer uma campanha de marketing digital. Beleza, primeira pergunta, o que eu quero com essa campanha? Quero gerar engajamento? Quero gerar reconhecimento de marca? Quero gerar consideração? Quero gerar venda? O que eu quero com essa campanha? Qual que é o meu objetivo? Beleza, quero gerar venda. Ok. Para onde eu vou direcionar os anúncios, o meu público? Vai ser para o e-commerce? Vai ser para
o Instagram, vai ser para um blog. Se eu quero gerar venda dentro de um blog, eu consigo fazer essa venda. No Instagram, eu tenho uma loja preparada no Instagram para fazer essa venda. Aonde que eu vou gerar essa venda? Então, são perguntas que precisam ser feitas para que nós possamos gerar essas respostas e identificar os problemas. Terceiro, colher maior quantidade possível de informações e dados sobre o problema. Então, se eu tenho um problema, eu quero gerar venda e eu não tenho uma loja, poxa, preciso desenvolver uma loja virtual. Ou eu vou levar o usuário para uma loja física. Como que eu vou levar ele para a loja física? Como que eu vou atribuir essa venda? Então, são todas as perguntas que precisam ser feitas, que vocês precisam fazer essas perguntas para identificar os problemas e encontrar soluções. Quarto ponto, prestar atenção às informações que faltam sobre o problema. Beleza, eu tenho um e-commerce. Eu vou direcionar o tráfego para o meu e-commerce. Dentro do meu e-commerce, o fluxo de pagamento está pronto? O site consegue comportar um volume grande de acessos? Porque quando eu fizer uma campanha de marketing digital, eu vou direcionar um volume grande de acessos para o site. Ele está pronto para receber? Ele funciona bem no smartphone? As pessoas acessam muito, principalmente nos tempos atuais, 80% do tráfego é feito por smartphone. O meu site está pronto para ser navegado por smartphone? São perguntas que precisam ser feitas, a gente precisa mapear todos esses problemas. 5, verifique todas as suposições sobre as soluções. Acabei de dar o exemplo. Decidimos que vai ser para o e-commerce. Ok, vamos para o e-commerce. Só que ele funciona bem no digital, no smartphone, fluxo de pagamento está certo, ele está tagueado para que a gente consiga ver os resultados posteriores da campanha. São muitas perguntas, são muitas dúvidas que precisam ser questionadas. A gente precisa abordar todos os pontos possíveis para identificar os problemas e encontrar as soluções. Analisar o que levou às suposições sobre a solução, porque o problema pode estar nelas. A maioria das vezes, quando a gente encontra um problema, no próprio problema já está a resposta, já está a solução. Eu preciso fazer uma campanha de marketing digital dentro das redes sociais. Como que eu posso fazer essa campanha? Dentro da pergunta já está a resposta. Posso fazer essa campanha segmentando públicos específicos dentro das redes sociais. Eu posso direcionar dentro da própria rede social, se eu tiver uma loja no Instagram, posso direcionar direto para a loja do Instagram. E aí, dentro da loja do Instagram, fazer a venda. Então, muitas vezes, dentro da própria pergunta, dentro do próprio problema, já está a resposta, já está a solução. 7, compreender o ponto de vista dos envolvidos no problema para que isso também não influencie no problema. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o ponto aqui, pessoal? Muitas vezes as pessoas que estão envolvidas conosco no projeto, eles podem ser um problema. Se o desenvolvedor do site, do e-commerce, não sabe que a gente vai direcionar uma campanha para lá, ele não vai dar o suporte necessário por não saber que a gente vai ter a campanha. Se o site está com problema de carregamento e a gente não avisa o desenvolvedor, ele não vai saber e aí ele vai se tornar um problema para dentro da nossa campanha. Se o cliente não aprova, não está de acordo com a segmentação que a gente fez, com o anúncio que a gente fez, isso pode ser um problema. Então, a gente precisa ter todas as pessoas envolvidas no projeto cientes de tudo o que está acontecendo para que isso não se torne um problema. E 8, pensar nas implicações desse problema, nas consequências da solução e o que a decisão pode acarretar.
tomamos a decisão de direcionar a campanha para o Instagram, para a loja do Instagram e não para o e-commerce. O que isso pode acarretar de problema? Eu tenho todos os meus produtos dentro do Instagram, da loja do Instagram? Será que se eu direcionar para o e-commerce, onde eu tenho uma variedade de produtos maior, eu não consigo gerar mais vendas? Então, a gente precisa entender as decisões que nós tomamos e quais problemas, o que essa decisão pode acarretar de problemas adicionais que se tornam problemas em vez de solução. Então, tudo isso a gente precisa pensar, faz parte das etapas do pensamento analítico. A gente refletir sobre todos esses pontos. Ok? E o que nós podemos analisar? Tá? Já falamos aqui sobre o processo, os conceitos chaves para fazer uma análise, falamos dos processos de análise, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós podemos analisar. Nós podemos analisar o mercado, fazer uma análise de mercado, entendendo como que o nosso produto está posicionado no mercado em relação aos concorrentes, entender quais são os concorrentes, qual o preço. Lembra lá da aula dos 4Ps? Produto, preço, prazo, promoção? Como que o nosso produto está relacionado dentro desses 4Ps em relação aos concorrentes? Nós podemos analisar os dados internos da empresa, faturamento, receita, volume de vendas. Nós podemos analisar os dados do site, número de visitas, bounce rate, visitantes únicos, total de vendas, de conversões. Nós podemos fazer uma análise de social. Quantos seguidores nós temos? Quantos posts nós fazemos por semana? Qual o engajamento que nós temos nos posts? Qual a frequência de publicação que nós temos? Nós podemos analisar as vendas e os leads, seja dentro da empresa ou seja dentro do ambiente digital. Nós podemos fazer uma análise financeira da nossa campanha, investimento, quanto que nós investimos, quanto nós tivemos de receita. Nós podemos fazer uma análise do ROI, do ROAS. Essas métricas eu ensinei para vocês na campanha na aula de mídia. Nós podemos fazer uma análise de CAC, que é o custo por aquisição de cliente. Nós podemos fazer uma análise de LTV, que é o Lifetime Value, que significa quanto tempo esse consumidor está se relacionando com a nossa marca, com o nosso produto. Nós podemos fazer uma análise de equipe, se a equipe que nós temos ela é suficiente, qual é a equipe necessária para a gente desenvolver o projeto, para a gente fazer a campanha acontecer, se a equipe está sobrecarregada, subestimada. Nós podemos fazer uma análise de produto, né? O produto ele é competitivo, o produto que nós temos para vender, que nós estamos trabalhando, ele é competitivo. Qual que é a percepção do consumidor sobre o nosso produto? Nós podemos fazer uma análise de marketing. A campanha que nós desenvolvemos, ela está funcionando? Ela está gerando resultado? A mensagem e a comunicação que nós estamos fazendo está adequada ao target, à segmentação que nós construímos? Então, vocês conseguem observar, só com esse slide aqui, quanta coisa a gente consegue analisar, pensando naquele conceito inicial. Análise é separando partes de um todo, para que a gente consiga fazer análises pequenas e entender o conceito total. Olha só quantas matérias, quantas situações a gente consegue fazer análise. Isso aqui vai muito além do Web Analytics. Isso daqui vai muito além do que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas é extremamente importante que vocês entendam essas possibilidades, porque quando a gente começar a entrar em Web Analytics, quando a gente começar a falar sobre o Web Analytics, vocês vão ver que os resultados de Web Analytics vão se cruzar com os resultados financeiros. E aí vocês vão precisar fazer uma análise financeira. Vocês vão entender que o resultado que a gente está tendo no site pode refletir o posicionamento de mercado do nosso produto. Então, vocês vão precisar fazer uma análise de mercado sobre esse produto.
vocês vão entender que a campanha de marketing precisa ser analisada para que a gente consiga ter um resultado melhor, que a gente consiga evoluir o nosso resultado da nossa campanha que está gerando resultado no site. Entenderam como tudo isso aqui está conectado com o que a gente vai falar e o que vocês vão ver nas próximas aulas sobre o Web Analytics especificamente? Então, por isso que eu quis preparar essa aula para vocês de forma mais abrangente, que vocês conseguissem entender o objetivo da análise, o conceito da análise, o conceito da lógica e como que a lógica, o raciocínio lógico, o raciocínio analítico pode ser implementado e executado ao longo de todas as matérias que a gente viu até aqui. Beleza, pessoal? Agora a gente vai começar a falar da importância das análises, tá? Vocês já ouviram falar sobre data-driven? Data-driven? Data-driven é a cultura que algumas empresas utilizam, que é se orientar por dados. Tá? Essa tem sido uma transformação muito significativa de empresas que tem trazido um resultado muito expressivo. Empresas que são orientadas por dados, elas crescem, em média, 30% a mais ano a ano. Então, isso é uma transformação muito significativa, muito importante, e essa cultura busca transformar dados em informações. E essas informações, elas geram negócios para a empresa, elas geram mais resultado financeiro, mais resultado operacional, mais resultado de desenvolvimento para as empresas. Tá? Então, por isso é muito importante a gente fazer esse tipo de análise, entender a cultura data-driven, olhar para os dados e utilizar esses dados ao nosso favor, tá? Fazendo com que as informações que nós temos, os dados que nós temos, sejam transformados em informações para que a gente consiga gerar negócio. Vamos começar a falar agora dos tipos de análise de dados, tá? Agora, especificamente, vamos falar sobre dados, tá bom? Até agora a gente falou em análise, num conceito amplo, em como a gente consegue aplicar as análises e em quais áreas a gente consegue aplicar as análises. Agora a gente começa a aprofundar detalhadamente sobre dados, tá bom? Uma das análises de dados possível é a análise preditiva. Nessa análise, os dados são utilizados para fazer projeções de cenários, identificando tendências futuras a partir de determinados padrões. Tá? Lembra que eu falei que eu dei o exemplo do planejamento de mídia? A gente tem R$10 mil de investimento para fazer uma campanha. E aí a gente precisa estimar preditivamente quanto que a gente vai ter de resultado. Outro exemplo que eu mostrei para vocês, quando a gente fez a campanha de links patrocinados. Lembra que eu mostrei para vocês o planejador de palavras-chave? Ali naquele planejador, a gente consegue fazer uma análise preditiva. Porque a gente seleciona todas as palavras-chave que a gente quer colocar no nosso plano, a gente coloca ali qual o investimento diário que a gente vai ter, e a gente tem uma análise preditiva com padrões de uma projeção futura. Então, a gente consegue trazer o resultado a partir dali. Outra análise, as análises preditivas, ela tem as aplicações de automação de marketing, definição de preço, definição de sazonalidade, retenção de clientes. Então, vamos lá. A gente identifica padrões e, a partir desses padrões, a gente traça possíveis resultados. Beleza? Temos a análise prescritiva. A análise prescritiva busca avaliar as consequências de certas decisões. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, quais são as possibilidades que essa decisão pode gerar?
E aí a gente faz uma análise prescritiva do que a decisão pode gerar de consequências, de resultados e de possibilidades. Por exemplo, a definição de qual caminho nós precisamos seguir. Então, quando a gente faz uma análise prescritiva, a gente precisa mapear os cenários, mapear as consequências, e aí a gente vai tomar a decisão de qual caminho seguir. Um caminho ele vai ser mais vantajoso por isso, isso, isso e isso. O outro caminho pode ser mais vantajoso por aquilo, aquilo e aquilo outro. Então, a gente descreve os cenários possíveis. Nós temos a análise descritiva, que, como a própria palavra já diz, a intenção da análise descritiva é justamente descrever os eventos ou os objetivos a serem analisados. Tá? Se eu tenho uma situação em que eu preciso descrever passo a passo o que aconteceu, o que pode acontecer, né? Como que a gente usa as análises descritivas? Em comportamentos, em tendências, em cenários. Trazendo para a nossa realidade de campanha digital, eu faço uma análise descritiva do meu target. Quem que eu quero impactar com a minha campanha? Então, eu descrevo qual é o comportamento do meu target, qual que é o perfil do meu target. Eu descrevo qual que é o cenário econômico, o cenário de mercado que o meu produto está inserido. Então, tudo isso é uma análise descritiva que a gente pode utilizar para as nossas campanhas. Nós temos também a análise diagnóstica. A análise diagnóstica, ela busca dados para investigar relações de causa e efeito do que a gente precisa analisar, dos objetos que estão sendo analisados. Como, por exemplo, descrever perfis de comportamento dos consumidores, a gente faz um diagnóstico disso. Definição de ações para captação de dados, de leads, de recursos. Definições de ações de conteúdo. Eu preciso fazer um diagnóstico do cenário, diagnóstico do que precisa ser feito, para então propor uma ação de conteúdo. Certo? Agora é o slide para vocês tirarem a foto, pessoal, que é um resumão das 4 tipos de diagnósticos, de análises que a gente falou até agora. Então, análise descritiva, o que aconteceu no passado. Análise diagnóstica, por que aconteceu. Análise preditiva, o que pode acontecer. E a análise prescritiva, o que fazer diante do que pode acontecer. Beleza? Agora vamos falar sobre o processo de análise dos dados. Primeiro ponto, definir o objetivo da análise. De novo, a gente falou de objetivo lá atrás, definir o objetivo da campanha. Quando a gente vai fazer uma análise, a gente precisa definir o objetivo da análise. O que nós queremos com essa análise? Qual que é o objetivo? Aonde eu quero chegar com essa análise? A gente vai escolher o tipo de análise, os tipos de dados que serão analisados, né? Primeiro escolhemos o tipo de análise, né? Definimos o objetivo, escolhemos o tipo de análise, que a gente acabou de ver o resumo das 4 tipos de análise, e definimos quais serão os dados que serão analisados. A partir desses dados que serão analisados, a gente consegue definir como serão as mensurações desses dados. Se eu tenho um dado de bounce rate, que é o abandono do site, eu vou analisar isso de forma percentual. Se eu quero analisar quantas pessoas estão convertendo dentro do meu site, eu vou analisar isso de forma percentual. Mas se eu quero analisar quantas pessoas estão acessando o meu site, isso é um número algoritmo. Você vai analisar o número por si só.
Se eu quero analisar qual que é o custo que eu estou tendo para trazer pessoas para o meu site, é uma mensuração monetária. Então, aí você vai determinar como que você vai mensurar os dados, os resultados. Após isso, a gente vai coletar os dados. E aí a gente precisa saber aonde eu vou coletar esses dados. Eu estou fazendo uma campanha de Google, Facebook e Instagram e LinkedIn. Aonde eu vou coletar os dados para fazer as análises? Quais dados eu vou coletar de cada uma das ferramentas? Tudo isso precisa ser definido dentro desse processo de análise para que a gente saiba onde ir coletar os dados. E aí, então, quinto passo, a gente vai começar as análises. Vamos analisar os dados que nós coletamos, vamos analisar os dados que nós pegamos em cada uma das plataformas, entendendo qual que é a metodologia que a gente vai aplicar, como que a gente vai mensurar os resultados, para aí, então, a gente chegar na interpretação dos resultados. É segmentar pedaços de um todo para compreender o todo. Quando eu segmento e analiso as partes de um todo, eu consigo interpretar o resultado, interpretar esse todo. Então, esses são os 6 passos para que a gente consiga fazer uma análise de dados para chegar na interpretação de um resultado específico dentro do que nós definimos que iremos analisar. Alguma pergunta até aqui? Não, por enquanto não, Marcos. Maravilha. E aí, para a gente caminhar agora para o final da aula, a gente vai falar sobre o que é o Web Analytics. O Web Analytics é a análise de comportamento de uma audiência, de um site, de um aplicativo ou de um e-commerce, para que nós possamos tomar decisões concretas e certeiras, baseadas que vão direcionar o resultado do nosso site, o resultado das nossas campanhas. Beleza? Como que nós podemos melhorar, o que nós podemos melhorar a partir de uma análise de Web Analytics? Nós podemos melhorar o marketing digital. Analisando os dados de web, é possível que nós possamos otimizar as campanhas de marketing que geram tráfego de audiência para o nosso site, nosso blog, nosso e-commerce, para a nossa rede social. A gente pode utilizar o Web Analytics para melhorar o SEO do nosso site. O SEO é utilizado para melhorar o ranqueamento no Google. Vocês conhecem alguma coisa de SEO? Já ouviram falar sobre SEO? Boa, João. Beleza. Para quem não conhece, vou explicar rapidamente, tá? O SEO é a linguagem, é a forma como o Google ranqueia os sites na página de busca. Então, todo o conteúdo do site que é programado em HTML, em linguagem de programação, utiliza as palavras do conteúdo do site para ranquear as pesquisas quando o usuário faz uma busca. Então, quando a gente usa o Web Analytics, a gente consegue identificar aonde nós podemos melhorar a nossa página, as nossas páginas de web, dentro do SEO, melhorando o ranqueamento nas pesquisas. A gente consegue melhorar também ações de e-mail marketing. Uma vez que nós temos uma campanha de e-mail marketing ativa, ao olhar os resultados no Web Analytics, a gente consegue entender se o conteúdo do e-mail está sendo relevante, a gente consegue determinar uma estratégia de e-mail que traga mais resultado para a nossa página, a gente consegue identificar se o título do e-mail está sendo eficiente ou não, se o público que está recebendo o e-mail está sendo o público correto, a gente consegue avaliar todos esses itens e traçar melhorias
otimizações para a nossa campanha de e-mail marketing. A gente consegue também melhorar páginas. É possível avaliar e melhorar todos os conteúdos das páginas do site utilizando o Web Analytics, entendendo se o conteúdo está muito denso, se as pessoas estão abandonando o conteúdo, ou está muito superficial e as pessoas também estão abandonando o conteúdo. A gente consegue identificar quanto tempo os usuários estão passando em cada uma das páginas do nosso site, identificar qual página ele entrou, por quais páginas ele visitou, por onde que ele saiu do site. A gente consegue identificar todos esses itens, todas essas análises de conteúdo e melhorar e otimizar o conteúdo dos nossos sites, das nossas páginas. A gente consegue, como eu acabei de explicar, entender qual é o abandono, aonde que os usuários estão abandonando a nossa página. Para aí a gente identificando isso, a gente pode melhorar essa página. Vamos pensar que a gente tem uma página de conteúdo que nós precisamos que o usuário passe por essa página para ir até um determinado ponto do site e converter, gerar conversão. Uma vez que a gente tem essa estratégia, a gente consegue identificar aonde os usuários estão abandonando e melhorar para que tenha uma fluidez, uma navegação melhor. E quais são as vantagens da gente trabalhar com Web Analytics, fazer uma análise de conteúdo de Web Analytics? A gente consegue comparar o desempenho das páginas, a gente pode monitorar a trajetória dos visitantes, por quais páginas ele passou e por onde ele deixou, passou mais tempo navegando, consumindo conteúdo e convertendo. A gente consegue otimizar o nosso website para que ele fique cada vez mais fácil de ser navegado pelo usuário, para que a gente consiga otimizar e direcionar o melhor resultado da página para os usuários. E, principalmente, a gente não atirar no escuro, né? Quando a gente faz uma campanha de mídia, de marketing digital, a gente não vai atirar no escuro, a gente vai fazer o trabalho, construir uma campanha, sabendo quais são os resultados, sabendo o que eu preciso fazer para melhorar, para onde eu devo olhar, para onde eu devo direcionar minha campanha. Se eu tenho uma campanha de links patrocinados, uma campanha de Google Display, uma campanha de YouTube, de Facebook, de Instagram, quando a gente faz um trabalho de Web Analytics, eu consigo identificar exatamente qual campanha está trazendo o melhor resultado. E aí eu consigo concentrar o investimento, concentrar o esforço que eu estou fazendo de campanha, de comunicação, dentro deste canal que está gerando o melhor resultado. Isso é não atirar no escuro. A gente consegue, através dos dados de Web Analytics, acessar e melhorar as nossas campanhas, otimizando os nossos resultados. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? O conteúdo da aula de hoje foi esse, tá? Aqui a gente tem toda a parte de bibliografia do conteúdo que eu construí essa aula. E aí agora, como a gente está com um tempinho, queria mostrar para vocês alguns sites que eu tenho trabalhado e vou mostrar um pouquinho para vocês o Google Analytics, tá bom? Para que vocês entendam na prática o que a gente está falando. Ó, esse site aqui é o site de um dos produtos que eu trabalho lá na MS, tá? Quando a gente tem um site como esse, nós temos várias áreas aqui no site, vocês estão vendo? E eu tenho um botão aqui de conversão, que é onde eu quero que os usuários cheguem, tá? Para eles comprarem o produto.
Eu imagino, aqui em casa também está dando, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas está dando vários relâmpagos e raios aqui. Obrigado, Pri, por avisar. Então, aqui a gente tem, ó, página de produto com várias informações sobre o produto. É um produto que foi lançado há pouco tempo, então é importante para a minha campanha trazer os usuários aqui para essa página, para eles consumirem, entenderem o que é o produto, navegarem aqui pela página de produto, certo? Entender o que é a passiflora, a valeriana, Cratagios, entender tudo isso e beleza, poxa, maravilha, agora eu sei o que é o produto, então eu posso vir aqui saber como usar, vai ter mais informações sobre a bula do remédio, né, do medicamento, beleza. Tem um blog aqui também de conteúdos. Por que é importante ter um blog de conteúdo? Quanto mais conteúdo e mais atualização a gente tem na página, melhora o nosso ranqueamento em SEO. Então, eu tenho diversos conteúdos aqui em que os consumidores podem navegar e o Google identifica que a minha página aqui tem conteúdo relevante para o momento das buscas. Mas o meu objetivo é trazer os usuários aqui para o onde comprar. E aqui no onde comprar eu tenho o clique para as farmácias, certo? Então, qual que é o meu objetivo final? Gerar o clique nesse botão do Compre Já. Então, vocês perceberam que eu dei vários cliques aqui no site para chegar no meu objetivo final? Então, se eu tenho aqui um site que não carrega bem, isso vai interferir no desempenho da minha campanha, na análise que eu vou fazer dos resultados. E aí, eu preciso falar com o time de desenvolvimento para que esse site carregue de forma rápida, carregue de forma eficiente, tá? Então, tudo isso é importante que a gente trabalhe em conjunto. E aí, vamos abrir o Analytics agora para a gente ver os resultados desse site. Essa parte aqui do Analytics, depois vocês vão ter nas próximas aulas, a gente vai entrar de forma bem detalhada para navegar aqui. Então, pessoal, entrando aqui, a gente tem um resumão, tá, do Google Analytics, mostrando quantos usuários a gente teve nos últimos 7 dias, tempo médio de permanência na página. Depois a gente vai olhar no detalhe isso aqui, tá bom? Então, por onde os usuários estão acessando, as campanhas que geraram sessões. Não vou entrar aqui, só para a gente dar uma olhada um pouco mais de detalhe, para vocês entenderem, tá? Olhando aqui os últimos 28 dias, nós temos um tráfego muito grande vindo da campanha de paid search, que é a campanha de links patrocinados. Porque nesse momento nós estamos somente com uma campanha de links patrocinados direcionando para essa página. Se eu voltar esse período aqui, para outubro, mês de outubro, a gente já tem
uma divisão aqui, tá vendo? Porque em outubro a gente estava com outras campanhas ativas também. Então, eu consigo identificar que a campanha orgânica de social, aqui no caso tem uma campanha de... Ele entrou como orgânico social, mas é uma campanha de Google, desculpa, de Meta Ads, de Facebook e Instagram. Então, gerou para a gente quase 6 mil visitas. E aí eu consigo identificar também quais foram as conversões, né? Aqui no caso, clique. Ou consigo identificar, lembra que eu mostrei para vocês aqui, a gente tem um botão para cada farmácia? Eu consigo identificar o botão que teve em cada uma das farmácias. Então, por exemplo, aqui na Droga Raia, consigo identificar quantos cliques que eu tive de cada uma das origens para a Droga Raia. E assim por diante, com todas as outras farmácias, né? Ou até mesmo os cliques no botão onde comprar, que era o nosso principal objetivo, né? Então, vocês conseguem observar, ó, aonde é que a gente começa a fazer as análises, a gente começa a fazer as perguntas. A campanha que mais gerou visitas para a gente foi a campanha de social, de Instagram e Facebook. No entanto, a campanha que mais gerou cliques no botão onde comprar foi a campanha de display. Então, consigo identificar aqui que a campanha de display, por mais que tenha gerado, seja a terceira geradora de visitas de usuários únicos, é a que gerou mais resultado no display. Entenderam, pessoal? E aqui a gente começa a fazer as análises, a aprofundar os entendimentos dos resultados que nós estamos tendo na campanha. Beleza? Vou voltar um pouquinho aqui que o Nether caiu, só para... Seria sacanagem aí, pô, assistiu a aula inteira e na parte de olhar os resultados de fato ele não viu. Nether, estava mostrando aqui, imagina, cara, estava mostrando aqui para o pessoal a campanha, a página de Sominex, que é um produto lá da AMS que a gente trabalha, tá? Uhum. Eu expliquei para vocês toda a parte de análise, de como fazer análise, do porquê fazer análise e tudo mais, certo? Uhum. E aqui a gente tem uma página de produto, onde eu tenho a home, eu tenho alguns conteúdos aqui sobre o produto que nós estamos vendendo, que foi um lançamento recente. Então, a gente precisa fazer com que os consumidores acessem a página, consumam o conteúdo. Não adianta, nesse momento, eu levar o usuário direto para a página de onde comprar. Eu preciso explicar para o consumidor o que é o produto. Então, eu vou trazer ele para a home, vou trazer ele para a página de produto, vou trazer ele aqui para a página de produto, onde ele vai conseguir ter mais informações. Eu posso trazer ele para a bula, né, aqui no onde como usar, é a bula do medicamento, certo? Eu tenho aqui um blog que vai fazer com que o Google indexe essa página, entenda que essa página tem atualização e tem bastante conteúdo relevante. Uhum. Então, a gente tem a parte do blog aqui. E, finalmente, eu tenho o onde comprar, que é o objetivo que eu quero trazer os consumidores para cá, para eles irem até as farmácias comprarem o produto. Beleza? Quando eu entro no Google Analytics, eu consigo observar aqui, estou olhando o período de outubro, que a gente teve bastante campanha diferente, tá? Então, consigo observar aqui que a campanha de social, que foi a campanha de Meta Ads que a gente teve, Facebook e Instagram, trouxe para a gente quase 6 mil visitas, seguido da campanha de link patrocinado e a campanha de display. Tivemos também uma campanha de YouTube aqui que aparece alguns vídeos. Certo? Sim. E aí a gente consegue vir... Aqui eu estou passando rapidamente por algumas métricas, tá? Mas aqui a gente vai ter usuários, sessões, que é quantas vezes a página foi carregada, sessões engajadas,
tempo de permanência médio, então a gente consegue ver aqui quanto tempo os usuários passaram na página. E aí a gente vai ter aqui a taxa de engajamento e a contagem de eventos. Tá? Aqui na contagem de eventos, eu consigo ver, eu tenho mapeado cada botão do clique para a farmácia. Então, eu consigo ver exatamente quem clicou no onde comprar, naquele botãozão lá em cima, tá? E aí aqui a gente já começa a fazer uma análise, que é a campanha de Meta Ads, que trouxe maior número de visitas, não trouxe o maior número de botões no onde comprar. Quem Uhum. trouxe o maior número de cliques do botão onde comprar foi a campanha de display. Poxa Então, vida. aqui já é um indício para a gente de otimização que pode ser feita. Aham. Tá? Ou a campanha de meta não está performando bem, a segmentação precisa ser revista, o anúncio precisa ser revisto, porque eu estou gerando muita visita, quase 6.000 visitas, só que só 199 cliques aonde eu quero que os usuários cliquem. Então, aqui já é um indício que eu preciso corrigir minha campanha. Marco, só fazer um adendo aí. Você comentou que o Meta não está entregando tanto, né? Mas, meu, isso daí, se eu estiver enganado, você me corrige, tá? Por se tratar de mídia paga. Uhum. Mas Meta, ele não tem entregado tanto assim. Ou eu estou errado? Mídia paga, ele continua entregando na boa. Entrega. Entrega sim. Entrega Ah, é? muito. Uhum. Tanto no Facebook Sei. quanto no Instagram, tá? Uhum. Tem muita gente que fala que o Facebook não performa mais e tal, mas ainda tem muita gente utilizando o Facebook. Acaba sendo uma bolha. O que acontece é que mudou um pouco o perfil, Sim. tá? Uhum. A galera mais jovem ali de 35 menos acabou migrando mais para o Instagram. Mas tem muita gente ainda usando o Facebook, principalmente fora das grandes capitais. Tá? Isso Tá, é meio um mito. sei. Então, ainda performa muito bem, ainda tem muita gente utilizando, principalmente no mobile. E aí, aqui, o ponto de atenção é, a gente teve muito resultado, sim, de meta. Aham. Foram Uhum. quase 6.000 usuários que chegaram. Sim. Mas os usuários que chegaram permaneceram pouquíssimo tempo na nossa página, 5 segundos. Uhum. E pouquíssimos clicaram no onde comprar. Então, assim, eu estou tendo resultado, mas não é o resultado que eu quero. Então, preciso melhorar a segmentação, preciso melhorar o anúncio, preciso melhorar outras métricas para entender e trazer um usuário mais qualificado. Entendeu? Esse que Sei. é o ponto aqui. E Uhum. aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho muito legal, deixa eu mostrar aqui antes os detalhes demográficos, tá? Lembra que eu falei que a gente consegue identificar quem que é o público que a gente está impactando? Aqui, ó, a gente consegue saber qual que é o país Uhum. que os usuários estão navegando, tá? E aí, quando a gente vem aqui, a gente consegue saber qual que é a cidade que está mais pessoas navegando. A Uhum. gente consegue saber o gênero. Aqui, por algum motivo, não está carregando, tá? Mas a gente consegue saber o gênero por sexo, a gente consegue saber os interesses dos usuários, e tudo isso, a idade dos usuários que estão navegando pelo nosso site. E isso aqui vai nos ajudar a construir segmentações de quem está gerando conversão aqui no nosso site. Certo? Deixa eu pôr aqui para Entendi. ver mais recente se aparece.
Não apareceu mesmo. Esse site aqui ele tem só uma página, então ele não vai conseguir mostrar o que eu queria. Mas aqui a gente consegue vir em eventos. Eu vou mostrar para vocês também depois a diferença entre o Google Universal Analytics e o GA4, que é a nova atualização. Tá? Mas aqui, ó, em eventos, que é a grande diferença do GA4, a gente consegue visualizar todos os eventos, tudo que os usuários fizeram na página quando eles visitaram. Aqui em conversões, a gente consegue ver o funil de conversão quando a gente desenha o funil. Quando a gente define o funil, a gente consegue ver o funil aqui. Então, é isso aqui que eu quero. Aqui, nessa parte de explorar, a gente consegue construir algumas visões. E aí eu quero mostrar para vocês essa visão detalhada do caminho dos usuários, tá? É tipo... Não é igual mapa de calor, não, né? Não. Não. Chega a ser um mapa de calor, porque aqui, ó, a Mas gente ele traça o consegue... caminho do usuário. Ele traça por onde os usuários navegaram, tá? Então, aqui, primeira página, né, o Session Start, que é a página inicial, ele navega por aqui. Beleza, João, vai lá, mano, boa noite. Já estamos encerrando aqui, já. Falta 10 minutos para a gente encerrar, fica tranquilo. Depois isso aqui está nas outras aulas também. Então, aqui a gente consegue navegar, ó, pela seção, e aí a gente consegue ver quais foram os outros eventos que o consumidor fez e atingiu. Então, aqui, ó, a gente tem 876 pessoas que vieram até aqui. Se eu clico aqui, ó, eu consigo filtrar exatamente esse evento e ver quais foram as outras interações. Tá vendo? Então, eles interagiram com o Page View, 3 foram no Onde Comprar e 1 acessou o Pague Menos. Esse daqui, de 15 pessoas tiveram a primeira visita. Aí eu consigo ver que vieram para Session Start. E aí eu consigo fazer aqui, através dessas colunas laterais, e segmentando e construindo o relatório que eu quiser ver aqui. No caso, eu posso puxar, inclusive, um período maior para a gente analisar. E aí, puxando esse período maior, a gente vai ter maiores números de navegação aqui. Certo? Então, por exemplo, ó, tem 1.300 pessoas que tiveram mais 13 interações. Então, aí a gente consegue ver exatamente quais foram essas interações. A gente consegue ver, ó, passou pela página inicial, 242 pela Pague Menos, 229 pela Raia, 221 Onde Comprar, e assim por diante, todas as outras interações. E depois que esses caras passaram aqui pela seção Start, eles voltaram para o Page View, para o Onde Comprar, e assim por diante, a gente consegue ir clicando. Esse site aqui é um site muito simples, tá? Muito enxuto de conteúdo. Imaginem que isso daqui fosse um e-commerce, e aí a gente consegue ver por onde o usuário entrou, por quais páginas de categoria ele passou, por quais páginas de produto ele passou, para onde ele voltou. E como a gente tem aqui, ó, agrupado os volumes, os maiores volumes de visitas, a gente consegue identificar padrões, certo? Lembra do que a gente falou dos padrões? Então, você consegue identificar os padrões e, através desses padrões, construir audiências e entender
o fluxo de navegação, o perfil de consumo do site do seu consumidor. Beleza, pessoal? Beleza, Marco. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é muito bacana. Gosto muito dessa aula. Acho que para mim como eu falei, eu sou um cara de mídia, né? Mas para mim essa aula aqui, eu acho que é a aula mais importante de todas. Alguma dúvida, pessoal? Temos ainda aí mais 6 minutinhos. Quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Esse último evento aí que você mostrou do percurso dos usuários aí, ele gera sozinho ou eu tenho que configurar manualmente lá no G4? No GA4, ele já gera os principais eventos de forma automática. Tá? Ah, tá. Então, sessão, clique, page view, Aham. todos esses eventos padrões, o GA4 gera automaticamente. Uhum. Os eventos personalizados que você quer que sejam mapeados, aí você precisa construir. Não, sim, beleza. Beleza. Que inclusive os meus sites aqui, eu tenho 2, né, funcionais, os 2 já estão atualizados já com o GA4. Boa. Show de bola. Não, É muito beleza. legal. Conforme você foi mostrando aí, eu fui dando uma brincada aqui, mano do céu. É muito legal para a gente ir brincando, Pra navegando caramba, aí. pra Tem caramba. muita coisa e dá para a gente ter bastante insight para melhorar o desenvolvimento do site, enfim, todos os conteúdos. É bem legal.